Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos então celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma, nesse ano litúrgico, o ano A. Antes de começarmos a meditar sobre o Evangelho deste domingo, eu gostaria apenas de tirar uma dúvida. Essa semana, uma pessoa me perguntou que fitinha azul é esta que eu porto, quando eu gravo alguns vídeos, Essa fita é da Congregação Mariana, da qual eu faço parte, a minha espiritualidade mariana. Então eu uso sempre a fitinha azul, essa fita azul, própria dos sacerdotes, com a medalha que tem aqui embaixo, A medalha, de um lado tem Nossa Senhora Aparecida, vou deixar um vídeo para você ver melhor como é que é a medalhinha, e do outro lado tem o Sagrado Coração de Jesus, com a Congregação Mariana do Brasil, da qual faço parte. E hoje celebramos o primeiro domingo do tempo da Quaresma, como eu dizia. Estamos vivendo esse tempo de penitência, esse tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. Queridos irmãos e irmãs, esse tempo da Quaresma é um tempo propício a meditar sobre as nossas faltas, a rever a nossa caminhada de vida, a fazer penitência pelos pecados cometidos e a olhar toda a realidade da qual nós somos inseridos e pedir a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo que tem me afastado da Tua presença? O que eu estou fazendo que tem me condenado ao invés de me encaminhar para a salvação? Irmãos, estamos vivendo esse tempo maior de conversão. O que precisa ser mudado? Eu costumo fazer no primeiro domingo da Quaresma uma diferenciação entre retorno e conversão. Quem é motorista, eu sempre uso essa visão. Quem dirige, quem tirou sua carteira de habilitação, entende muito bem do que eu estou falando. E convido você a meditar deste modo. Veja, a conversão, ela é quando você está, quem está dirigindo vai entender, quando você está numa estrada, em uma direção, e você precisa mudar de direção, você precisa mudar de estrada. Diferente do retorno, que você retorna na mesma estrada que você vinha, em sentido oposto, porém, continua na mesma estrada. Muitas vezes as pessoas elas têm feito esta caminhada de retorno e não de conversão. Ou seja, ela tem retornado para o lugar de onde elas vieram. É preciso conversão, é preciso mudar de direção, é preciso mudar de estrada. É isso que nos convida a liturgia, a igreja nesse tempo quaresmal. Se você, meu querido, minha querida, está caminhando numa via que não te levará à salvação e à santidade, à vida eterna, é preciso mudar de vida, é preciso transformação. E o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, te propõe um pouco sobre isto. Te propõe a perceber nas três tentações que o demônio apresenta a Jesus Cristo, praticamente os três grandes perigos da nossa alma, de nós nos perdermos. Ou seja, primeiro de tudo, levou Jesus a comer os pães. Transforma estas pedras em pães. Resumidamente é o discurso. Aqui tem umas pedras, transforma em pães para que coma. Ou seja, a satisfação material, corporal. Esse período quaresmal, todos nós, inclusive nós um pouquinho mais gordinhos, somos convidados a fazer o jejum, a fazermos o jejum das coisas materiais, dos alimentos. Não é simplesmente por deixar de comer uma carne ou qualquer coisa nesse gênero. Alguns deixam de beber o refrigerante, de comer o doce, de colocar açúcar no café. Ou seja, não é só essas pequeninas coisas que te trazem um prazer corporal que você vai fazer por fazer, mas fazer tendo em vista a dominação própria do próprio corpo. É preciso refletir sobre a maneira como que nós estamos usando das coisas deste mundo, dos alimentos, do pão nosso de cada dia. O Senhor te dá diversas oportunidades
para que você possa transformar a sua vida para alcançar cada vez mais o amor e a misericórdia de Deus, desprendendo-se dessas coisas que te trazem os prazeres carnais. Em outras palavras, é disso que se trata. Deixar, meu irmão, minha irmã, dessas coisas que te trazem os pequenos prazeres para voltar-se inteiramente àquele prazer maior da vida eterna, da vida em Deus. Depois, o Senhor te convida, olha, estás aqui na parte mais alta do templo, lança-te daqui para baixo, porque os anjos te guardarão. Veja só, às vezes as pessoas elas querem, de fato, colocar Deus em tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus, é a resposta de Cristo. Quantas e quantas vezes nós pedimos milagres ao Senhor? Quantas pessoas no nosso tempo não vêm pedindo a Deus sinais? Senhor, eu quero um sinal porque eu preciso fazer este negócio. Eu preciso fechar este contrato. Me mostra um sinal. É o sinal, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, dos desejos das coisas puramente deste mundo. Eu preciso viver neste mundo fazendo Deus o meu Senhor. Ou melhor, eu me fazendo o Senhor de Deus, ordenando a Deus. Não Deus o meu Senhor, é isso que eu queria dizer. Ou seja, não é Deus que governa a minha vida, sou eu que governo a Deus. Porque eu dito a Ele o momento e os tempos, as situações nas quais eu desejo. Aqui é a soberba humana, diante da presença de Deus, onde Deus não é mais o meu Senhor. Eu me coloco como o Senhor de Deus. Aqui o Jesus te dá uma nova ideia de como você deve caminhar neste mundo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Viva segundo os critérios, segundo a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tentar a Deus Todo-Poderoso é justamente, meu irmão, minha irmã, caminhar neste mundo com o coração voltado à sua misericórdia, fazendo aquilo que Ele pede de cada um de nós. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, eu quero fazer aquilo que Tu pedes de mim. Senhor, eu quero fazer aquilo que Tu desejas, fazer os Teus planos em minha vida. Por fim, diz ainda, mostrou todos os reinos dos céus, é a terceira tentação. Ou seja, eu te darei tudo isto, é o desejo do poder. Vivemos num mundo cada vez mais voltado às guerras, à destruição, à submissão do outro. A paz bélica proposta pelas grandes potências do nosso tempo presente tem provocado de fato uma angústia muito grande em nós. Tem tirado aquele pequeno resquício de paz que já pairava sobre nós, trazendo de fato uma destruição. E quem sofre com tudo isso? São os pobres. Quem sofre com tudo isso são os sem moradia, como nós estamos meditando nesse tempo da Quaresma no Brasil, com a campanha da fraternidade. Quem sofre com tudo isso são os abandonados. São aqueles que não têm, de fato, uma segurança, uma estabilidade na sua própria vida. Por isso estão aí sendo, de fato, condenados a morrer sem ter, de fato, o mínimo para a subsistência. E os poderosos querem dominar todos os reinos deste mundo. Queridos, esta é uma das grandes, desculpe a palavra, uma das grandes desgraças do nosso tempo. Nós temos pensado cada vez mais a dominar o outro, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho, no nosso meio. Nós não temos mais um olhar de caridade para com o próximo, de solidariedade, de fraternidade. Entre nós não deve ser assim. O Senhor, nesse tempo quaresmal, te convida a uma conversão. Entre nós não deve haver mais essa realidade, mas sim viver na presença de Deus. Por isso, devemos falar com veemência, como disse o Senhor, com fortaleza, com segurança. Vai-te embora, tentador, vai-te embora, Satanás. Porque devemos adorar a Deus sobre todas as coisas. Devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Precisamos
ter segurança da nossa fé. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Senhor, eu adoro somente a Ti. Eu vivo na Tua presença, como servo, como aquele que busca de fato o reino, a santidade e a paz. Que nós sejamos verdadeiros portadores desta paz que o Senhor nos convida nesse tempo quaresmal e que, quando finalizarmos esse tempo de penitência, possamos voltar o coração inteiramente a Deus, à sua misericórdia e ao seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!